paz do Senhor a todas vocês que estão entrando, a paz do Senhor, irmã Raquel. Que alegria, que felicidade poder retornar aqui para essa live. Consuelo, Deus abençoe você, boa tarde. É muito bom ter vocês comigo aqui. Passamos um tempo ausente, né? Mas graças a Deus estamos de volta. Irmã Josefa, seja muito bem-vinda. Que Deus te abençoe grandemente. Precisamos muito estarmos unidas nesse tempo, nesse momento em que tudo que nós precisamos agora, amados, é viver isso, né? É viver esse momento com Deus. É termos o nosso compromisso com o Senhor. Então é muito bom ter você aqui comigo. Irmã Josefa, um beijo bem grande no seu coração. Aninha, você que está entrando aí, Aline. Meninas, que eu estou muito feliz de estar com vocês. Aline, que saudade de você. Espero que a gente se veja rapidão, logo, logo. Estou com muita vontade de ver o bebê que nasceu. Ana, Aninha, paz do Senhor, minha amada. Tudo bem com você? Que bom ter vocês aqui comigo, gente. É uma alegria muito grande, irmão Luiz. Deus abençoe vocês. Nilma, que vocês nessa tarde possam receber as bênçãos de Deus através dessa ministração. Foi um tempo que nós estivemos ausentes devido à construção lá da igreja. Minha irmã Maria José Caldeira, Deus abençoe você grandemente. E esse tempo em que eu fiquei ausente dessas lives, eu confesso para você que eu senti uma falta enorme dentro do meu coração. Uma falta enorme de estar com vocês. Eu já tenho declarado que eu tenho um rebanho de ovelha lá da Igreja Livres Adoradores. E tenho um rebanho de ovelhas aqui nessa live, né? Eu tenho um compromisso com vocês, um compromisso de trazer a palavra de Deus. E nessa tarde eu gostaria que você, junto comigo, pudesse estar ministrando a vida de outros através da intercessão. Nossas lives de oração daqui para frente, de intercessão daqui para frente. Juliana, um beijo. Deus abençoe você, querida. Nossas lives de intercessão daqui para frente será um conjunto de pessoas unidas em Deus através do sacerdócio de Cristo Jesus para interceder por pessoas, para orar por pessoas, porque nós sabemos que a oração do justo muito tem seu efeito, mas nós precisamos aprender algumas coisas como sacerdotes do Senhor. Às vezes nós fazemos uma intercessão muito individual. Nós oramos como intercessores, nós temos o desejo de interceder, o desejo de colocar pessoas na presença de Deus. Esse sempre foi um chamado muito grande meu, mas eu aprendi ao longo do tempo que nós somos os sacerdotes do Senhor e nós temos funções como sacerdotes de Cristo. E isso é muito importante. Então eu quero nessa tarde já agradecer a Deus por esse monte de gente que já está aqui comigo, por esse tanto de pessoas que estão aqui, irmãos, irmãs, que estão aqui comigo nessa live. E você vai aprender sobre o sacerdócio de Cristo em nós. Você vai aprender sobre a intercessão, a função da intercessão como sacerdote, como intercessora. É muito bom a gente interceder, buscar a Deus pela vida de outras pessoas, mas você vai entrar hoje na presença de Deus, intercedendo pelas causas dos irmãos, intercedendo pelas nossas causas, mas de uma forma diferente, de uma unção diferente, de uma unção diferenciada, ativando o sacerdócio de Cristo sobre você. E nós estamos precisando nesse tempo resgatar, como eu tenho pregado todos essas minhas novas pregações, essas pregações que têm vindo agora ao longo desse tempo. Eu tenho sido ministrada muito pelo Espírito Santo de Deus sobre o Evangelho raiz, sobre aquilo que nós precisamos resgatar. E uma das coisas que nós precisamos resgatar, amados, é a nossa identidade em Cristo, a nossa identidade em Cristo para funcionarmos como verdadeiros cristãos, como verdadeiras cristãs em Deus, através de uma unção. Através de uma unção que foi dada por Cristo para nós. Nós temos uma unção de Deus como sacerdotes do Senhor.
E esta unção, muitas vezes, elas não são ativadas, ela não é ativada em nossa vida, porque nós não entendemos algumas coisas. E hoje você vai aprender a entender a unção e a ativar a unção de sacerdote sobre a sua vida, para que muita coisa comece a funcionar. Existem muitas coisas na nossa vida que não estão funcionando direito, porque nós não estamos alinhados com as unções que nós recebemos de Deus. Como eu coloquei hoje, unção não significa promoção no reino, pelo contrário, ela significa uma identidade, ela significa uma identidade em Cristo Jesus. Unção não é promoção de forma nenhuma. Unção, amado, é a identidade que temos em Deus. Então nós temos uma unção da parte de Deus. E essa unção é uma genética de Cristo em nós. E nós precisamos ativar essa genética de Cristo em nós. Cada dia Deus tem nos ensinado a ativar essa genética de Cristo em nós. Mas quando nós deixamos alguma parte de lado de fora, então nós perdemos alguns direitos. Aliás, nós não perdemos, nós não vivemos alguns direitos da parte de Deus. Porque Deus, ele tem cada unção, ele é específica para cada coisa. E às vezes nós temos uma unção de filhos, então nós vivemos como filhos, nós recebemos a nossa herança como filhos. Às vezes nós temos a função de servos, e nós também vivemos a recompensa dos servos. Tudo isso é bíblico, tudo que eu estou te falando eu posso provar para você na palavra. Mas existem algumas unções que são derramadas por Deus, estabelecidas por Deus, que nós ainda não ativamos em nós. Conhecemos, sabemos que existe, lemos na Bíblia, entendemos, mas não ativamos. E hoje eu quero falar para você sobre a ativação desse sacerdócio de Cristo em nós. Porque dentro desta unção sacerdotal existem prosperidades, existem provisões, existem ações do Espírito Santo, existe maturidade espiritual, existe crescimento em Cristo através dessa unção sacerdotal. E essas funções sacerdotais, elas são dotadas de bênçãos para a nossa própria vida. E muitas vezes nós não vivemos ativos com esta unção, e então nós não vivemos o que ela nos proporciona. Porque não se trata de você ficar pedindo a Deus. Não se trata de você ficar explorando as bênçãos de Deus. Se trata daquilo que já está liberado por direito. Quando Deus estabelece uma unção sobre a nossa vida, Ele não estabelece apenas uma unção de chamado. Ele estabelece uma unção de chamado, de recompensa, porque é bíblico. Deus não fica devendo nada para ninguém. E por isso, todas as unções que nós recebemos da parte de Deus, já estabelecida na palavra, ela tem as suas recompensas, ela tem a graça do Senhor sobre isso. Ela tem as bênçãos de Deus. E quantas vezes nós damos um passo para trás e um passo para frente e 10 para trás, porque não ativamos essas unções. E aí nós não conseguimos andar sobre elas. E eu entendo que Deus deve olhar e dizer assim: vai, filho, acorda, aprende para vocês ativarem aquilo que eu já tenho preparado. O que Deus tem preparado para nós, para recebermos em terra, em vida, tem tudo a ver com aquilo que já foi estabelecido no reino de Deus, no reino da glória. Ou seja, o que nós temos que viver aqui e receber aqui já está estabelecido lá no céu, no trono de Deus. Mas às vezes somos nós que não recebemos, somos nós que não vivemos, somos nós que não ativamos. Mas graças a Deus que o Senhor tem nos dado essa liberdade de aprender, de viver e de ativar tudo que é nosso por direito. Existem causas e coisas, amados, que dependem muito dessa ativação, depende muito dessas unções que temos. Existem muitas coisas na nossa vida que, para funcionar, para a gente viver elas, verdadeiramente depende de nós ativarmos aquilo que já é nosso. A Bíblia me dá todo esse respaldo de tudo que eu estou te falando. Porque a Bíblia diz assim: olha, o que vocês ligarem na terra será ligado no céu. E o que vocês desligarem da terra está desligado no céu. Essa autoridade é máxima que Deus nos deu. Ele já não está dizendo assim: olha, se vocês vierem até mim e pedirem para eu desativar. Não, ele está dizendo assim: tem coisas que estão ativadas em vocês, que já estão liberadas sobre vocês, que basta vocês ativarem na terra, ligar na terra.
porque a hora que vocês entenderem isso, ativar essa unção de Deus, dessa unção sacerdotal que Deus nos deu na terra, nós nos posicionarmos como sacerdotes de Cristo na terra, esta unção, ela será liberada do céu para nós. Então está lá, a dispor de cada um, basta o entendimento. Amém? Então nós vamos ler um pouquinho da palavra, algumas coisas que eu anotei aqui, porque hoje nós vamos executar, nós vamos tratar, nós vamos trabalhar em cima desse sacerdócio de Cristo. Aliás, debaixo desse sacerdócio de Cristo, Cristo é o nosso sumo sacerdote, né? Ele é o nosso sacerdote maior. E por ele ser o nosso sacerdote, nós somos sacerdotes dele. Então nós temos Cristo como sumo sacerdote acima de nós, regendo as nossas vidas na função sacerdotal. O Cristo, Jesus, acima de todas as coisas, em teu trono de glória, assentado à direita do Pai, como sacerdote eterno, como sumo sacerdote. Ele lidera, ele trabalha, ele rege a nossa vida sacerdotal aqui na terra. Por isso que nós temos que aprender a ativar esse sacerdócio, porque de Cristo Jesus já foi liberado, vem dele para a nossa vida. Então nós vamos viver as bênçãos do Senhor, nós vamos viver as promessas de Deus, sim, mas precisamos cumprir as nossas funções sacerdotais. Sabe o motivo de muitos de nós não caminhar no Espírito, não andar no Espírito, não ter as ações do Espírito, não sentir o Espírito, não viver a palavra de Deus, não ter a ação do Espírito Santo em nós, não nos aquecer com o poder do Espírito Santo, não mergulhar na glória e no poder do Espírito de Deus, não termos o Shekinah de Jesus sobre nós, apenas porque nós não estamos regidos, permitindo que Cristo rege a nossa vida por inteiro. Sacerdotes se entregam a Cristo 100%, ele é o sumo sacerdote que rege a nossa vida. Mas quando nós nos alinhamos aqui na terra, com todas essas unções liberadas por Deus, então não tem como nós não vivermos as bênçãos do Senhor. Motivo de muita gente estar frio dentro da igreja. Motivo de muitas pessoas estão perdendo a fé. Motivo de muitas pessoas estarem fracas hoje. Motivo de muitas pessoas não viverem a verdade do Evangelho. O motivo de muitas pessoas se decepcionarem com as expectativas que têm em Deus. Não é culpa de Deus, é culpa nossa de não aprendermos a palavra. A Bíblia diz assim que nos falta conhecimento e por conta desse conhecimento nós perecemos. A Bíblia diz assim que nós perecemos por falta do conhecimento. Mas quando nós conhecemos e nós desejamos alinhar a nossa vida com Deus, então aí, querido, não tem como não funcionar as coisas no reino dos céus. Está ligado na terra, vai ser ligado na glória de Deus e nós vamos viver todos os dias. Eu sinto hoje já em meu espírito de retomar essas lives direcionadas, dizer para você que a partir de agora você receba diante de Deus essa palavra, ative o sacerdócio de Cristo na tua vida e viva alinhado com a vontade de Deus, com o reino dos céus. Liga na terra para ser ligado no céu e viva a bênção de Deus. Você pode ser um grande testemunho do poder de Deus. Você pode influenciar pessoas, você pode ensinar pessoas a ativar esse sacerdócio. Vamos lá para a palavra do Senhor para não ficar as minhas palavras. Vamos lá? 1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 9. 1 Pedro, capítulo 2, versículo de número 9. Jesus declara isso sobre nós. Todos nós que aceitamos a Jesus, que nos entregamos a Deus, todos nós recebemos essa porção, esta unção da parte de Deus. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Vamos falar sobre isso? Vocês, porém, são geração eleita,
Então eu começo a declarar isso como palavra de verdade, que no Antigo Testamento todo sacerdote, ele teria que ser escolhido de Deus, separado por Deus. Não era uma função que se tratava de alguém que progressivamente chegava à função sacerdotal. Não era alguém que lia a Torá e cumpria todas as normas da lei, e aí então iam sendo promovidos aos sacerdotes. Nada disso. Na antiga aliança como na nova aliança, as pessoas, para serem sacerdotes do Senhor, eles eram separados, escolhidos. Então nessa palavra eu já começo aprendendo. Vocês são gerações eleita. Deus está dizendo, vocês são um povo de uma geração eleita por mim, separada por mim, chamada por mim. E serão chamados como sacerdotes reais. É uma classe sacerdotal acima dos sacerdotes levíticos. Então, nosso sacerdócio, ele é ainda muito mais importante do que os sacerdotes da antiga aliança, os sacerdotes levíticos. Nós somos uma raça, nós somos um povo, nós somos de uma geração chamadas por Deus, separadas por Deus, para sermos sacerdotes de uma linhagem real, de uma linhagem de rei. Ou seja, sacerdotes escolhidos, chamados, eleitos da linhagem de Cristo. Cristo é o rei. Cristo é o rei dos reis. Ele é o Senhor dos senhores. E esse sacerdócio que está em mim, está em você, ela é da linhagem real. Os sacerdotes levíticos, os sacerdotes da velha aliança, eles eram sacerdotes da tribo de Levi, da genética de Levi. Nós somos sacerdotes reais. Cristo é sacerdote, estabelecido sacerdote na terra e no céu, através de Melquisedeque. Já falei para vocês sobre isso. Estabelecido na terra sobre a linhagem de Melquisedeque, estabelecido no céu como linhagem real do trono. Aquele que tem o direito do trono, aquele que tem o direito de estar assentado à destra do Pai, um lugar de rei, de total realeza, de poder, de autoridade máxima sobre todas as coisas. E é desse reino que eu e você somos sacerdotes. Somos separados, somos chamados, somos eleitos para esse sacerdócio real. E aí ele continua dizendo, nós somos uma nação santa, porque nós somos todos sacerdotes reais, dessa genética real, dessa genética sacerdotal de Cristo. Nós somos uma nação santa, então nós somos santificados porque Ele é santo. A Bíblia diz que Ele é santo. Se Ele é santo e o meu sacerdócio foi estabelecido sobre o sacerdócio dele, então toda a genética dele está em mim. E se Ele é santo, eu sou santo. Por isso Ele nos diz que somos santos. Uma nação santa, santificada por Ele. Nação santa. Eu sou santificado. Eu sou um sacerdote santificado. Eu não preciso mais dos rituais de purificação, porque eu já estou purificada pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo que me purificou. E por essa purificação do sangue de Jesus Cristo, eu sou uma nação santa. Então você é uma nação santa. Nós somos de uma genética santa. Nós somos de uma genética de Cristo. Nós temos a genética de Cristo em nós. Nós temos a unção da genética de Cristo como sacerdotes de Deus. E isso merece um glória a Deus. Isso merece um aleluia. Isso merece tanta rendição ao Senhor, tanta adoração ao Senhor, porque isso é algo que nós não merecíamos, não desejávamos e nem tínhamos direito, mas Ele, por amor a nós, nos elege.
como sacerdócios reais, como nação santa, como povo exclusivo dele. Olha, presta atenção. Essa frase que diz que nós somos povo exclusivo de Deus, retrata para mim e para você que não existe outro governo sobre a nossa vida. Nós somos povo exclusivo de Deus. Então significa que essa exclusividade de Deus nos dá o direito de sermos totalmente governados por Ele. Não existe outro governo sobre a nossa vida. Amados, sabe o que significa a luta da carne com o espírito? É quando a minha carne, a sua carne, quer governar no lugar do Espírito Santo. Quando nós queremos fazer nossa vontade própria, nossa justiça própria. Quando nós declaramos que nós temos os nossos direitos, nós estamos com a nossa razão, nós estamos com exclusiva razão nossa, nós estamos lutando contra o Espírito, porque nós não temos razões em nada, nós não temos direito em nada. Quem tem direito absoluto, quem tem razão absoluta em nossa vida, é quem nos governa. E quem nos governa é Cristo Jesus, porque nós somos o povo exclusivo dele. É uma patente. Nós somos exclusivos de Jesus. Ninguém governa a minha vida. Eu vou dar uma palavra que pode até te chocar, mas é uma realidade bíblica. Nós temos líderes na terra. Nós temos pastores, apóstolos, esposos. Nós temos líderes na terra. Quem é casado sabe que o esposo é o cabeça da esposa. Mas existe algo que é ainda muito maior. Nem o nosso cabeça, esposo, marido, eles governam a nossa vida acima de Jesus Cristo. Então ele é o nosso governo total. A Bíblia diz assim que o esposo, ele é o cabeça da esposa, mas Cristo é o cabeça da igreja. Por que ele deixa essa frase? Cristo é o cabeça da igreja. Porque é um governo total sobre cada um de nós, sobre nós e sobre eles, os nossos esposos. Então existe esse governo total de Cristo e por isso nós somos o povo exclusivo de Deus. Ele está dizendo assim, é exclusividade minha. A vida de cada um de vocês é exclusividade minha. Então, amados, se nós passamos algumas dificuldades na vida, se nós passamos algumas coisas difíceis, algumas durezas na vida, nada está sobre o nosso controle. Nada está sobre o nosso governo. Tudo está sobre o governo de Jesus. Tudo está sobre a exclusividade do governo sacerdotal dele sobre mim e sobre você. Mas você vai dizer, então, pastora, por que eu passo tantas coisas difíceis na vida? Para a tua maturidade, para o teu crescimento, para o teu alinhamento. A Bíblia diz isso, que em tudo nós somos mais que vencedores. São momentos que nós passamos para aperfeiçoamento dos santos. A Bíblia diz que é para aperfeiçoamento dos santos. Como nós seremos aperfeiçoados, amados, se nós não passarmos algumas dificuldades na vida? Mas eu quero deixar essa palavra para você aqui hoje. Toda dificuldade da tua vida está sob o governo exclusivo de Jesus. Está sob o governo exclusivo do Espírito Santo. Somos povo eleito, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo do Senhor. Recebe essa palavra no teu espírito todos os dias da tua vida. Não existe um dia marcado por Deus para que você seja exclusiva dele. Não existe um dia marcado pelo Senhor, dia tal, do mês tal, da hora tal, esse dia você vai ser exclusiva minha todos os dias da sua vida. Você acorda de manhã e esse dia já está programado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é governo sobre você. Você acorda no domingo pela manhã, esse dia já está gravado pelo Senhor. A Bíblia diz que louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que todos os nossos dias estão contados na mão de Deus. Todos programados por Ele. Por quê? Porque somos nação santa. Porque somos povo exclusivo dEle. Porque a exclusividade dEle está sobre nós.
porque Ele é a totalidade em nós, porque Ele é o nosso sacerdócio real, porque Ele é o nosso sumo sacerdote. Então vamos exercer o nosso sacerdócio. Então já nós não somos mais apenas filhos. Além disso, nós somos sacerdotes do Senhor. Precisamos entender e praticar todos os dias essa função sacerdotal. Eu quero pedir para você ainda não colocar o seu pedido de oração ainda, até que eu termine de ministrar essa palavra, porque é importante que você entenda isso, para que a gente possa depois entrar na intercessão como sacerdotes de Deus. E aí, quando eu pedir para você colocar o seu pedido de oração, você vai colocando aí para a gente anotar e a gente vai fazer uma intercessão como sacerdotes de Deus. Amém, amados? Por favor, tá? Gostaria que você só fixasse seu coração aqui, porque hoje você precisa adentrar diante de Deus nessa unção sacerdotal, tá bom? Nós precisamos entender e praticar todos os dias as nossas funções sacerdotais. O motivo de muitos de nós ter uma decadência é a falta desse entendimento, é o desprezo a essas funções sacerdotais que temos. E hoje nossa função sacerdotal, ela ultrapassa a função sacerdotal antiga da velha aliança. Eles tinham funções específicas, os sacerdotes da velha aliança, eles tinham funções específicas, eles tinham todo um ritual que eles tinham que cumprir. Hoje nós não precisamos mais cumprir esses rituais sacerdotais da velha aliança, mas nós temos as nossas obrigações, nós temos as nossas funções sacerdotais e nós precisamos desenvolver essas funções sacerdotais. Se você não fizer isso, amado, você vai ficar perdendo muito tempo da tua vida sem receber aquilo que de fato já foi liberado para você. Nosso sacerdócio é de uma importância tão grande que nós reinaremos com Cristo. Olha a força, o poder que tem o nosso sacerdócio, o meu e o seu sacerdócio diante do Senhor. A Bíblia fala que nós vamos reinar com Cristo como sacerdotes do Senhor. Está em Apocalipse 20, versículo de número 6. Diz assim: felizes os santos, os que praticam a primeira ressurreição. Ou seja, felizes os santos que praticam a unção sacerdotal da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles, ou seja, nós não vamos morrer. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Este é um ensino apocalíptico. O ensino apocalíptico. Momento, uma hora certa, eu posso ministrar para você sobre esse tempo de 1000 anos, de reinado de 1000 anos. Mas o que importa agora é que esses 1000 anos que nós vamos reinar com Cristo na terra, que são os 1000 anos, o milênio de Jesus na terra, reinando com todo o povo, reinando com a bênção de Deus, reinando com a paz na terra, lá depois de toda a tribulação, de tudo que é apocalíptico. Depois, uma hora, a gente pode te dar um estudo sobre isso, mas nós reinaremos com Cristo durante 1000 anos, e nós não reinaremos apenas como filhos, apenas como servos. É lindo porque esse sacerdócio de Cristo que está em nós hoje vai nos dar o passaporte, o direito de reinarmos com Cristo durante 1000 anos na terra. E faremos isso não só com Cristo, mas com Deus, com o Todo-Poderoso, sobre um governo total do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos reinar aqui na terra como sacerdotes. Então nós precisamos aprender a exercer a nossa função sacerdotal na terra. Hoje, se existe uma unção de Deus sobre nós, também existe algumas obrigatoriedades para que esta unção seja ativada. E nós muitas vezes só vivemos no reino de Deus e só estamos no reino de Deus como filhos, como servos. E nós não recebemos aquilo que é poderoso também, que é a unção sacerdotal. Não ativamos a unção sacerdotal. Para isso,
é que eu estou aqui hoje, através do Espírito de Deus, para mostrar para você, para trazer essa revelação para você, que existe para mim e para você esse direito de nós termos nossas funções sacerdotais em Cristo Jesus. E quais são as nossas funções sacerdotais? Vamos lá. A função sacerdotal de Cristo hoje são adoração diária. Se existe um governo e uma unção sacerdotal diária, como na velha aliança existia a obrigatoriedade de todos os sacerdotes exercer suas funções, hoje, como sacerdotes reais, como sacerdotes da linhagem real de Cristo, nós também temos as nossas obrigações sacerdotais. Como eu disse no começo, é o motivo de muitos fracos na fé. É motivo de muitas pessoas não terem as unções, as ações do Espírito Santo de Deus em sua vida, de não viver no Espírito, porque não exerce essas funções sacerdotais diárias. Então nós temos que adorar em uma adoração diária. Querido, em nome de Jesus, aprenda uma coisa. Nós estamos dando um curso na nossa igreja todas as quartas-feiras sobre adoração. Adoração não é cantar. Amém? Adoração não é você ligar o seu rádio, ligar a sua televisão no YouTube, colocar lá o seu playback ou qualquer outra coisa e começar a cantar. Isso não é adoração. Amém? Adoração é intimidade. Adoração é a palavra de exaltação que sai de dentro de você para Jesus. Adoração é um estilo de vida. Adoração é aquilo que sai do seu espírito para entregar ao Senhor. É um estilo de vida. E é coisa maravilhosa você adotar esse estilo de vida diária, adorando ao Senhor com aquilo que sai do seu espírito direcionado a Ele. É um incenso que sobe durante o Senhor. É como os sacerdotes da velha aliança. E eu e você, já como sacerdotes reais, nos entregando a Jesus diariamente numa adoração intensa de espírito, alma e corpo. Por isso que João diz, Deus ele procura os verdadeiros adoradores, não são os cantores. Quanta concepção errada. Vamos adorar, colocamos uma música, cantamos e achamos que estamos fazendo adoração. Não, adoração não é isso. Adoração é a expressão do nosso espírito de honra ao Senhor. É nós nos expressarmos em espírito, são as palavras de adoração, são as palavras de exaltação que saem do nosso espírito para Deus. Então, pastora, o que é adorar na igreja com música? É louvor, é dar louvor a Deus. Os salmos, os salmistas, eles escreviam letras de louvor. Mas a adoração é a sua exaltação em intimidade diária. Os sumos sacerdotes da velha aliança, eles adoravam a Deus no templo uma vez por ano, mas era uma obrigação. Hoje não. Hoje nós temos um propósito de unção. Nós ativamos a unção sacerdotal sobre as nossas vidas quando nós adentramos nessa intimidade, nesse estilo de vida, de exaltar ao Senhor no secreto. Eu e Deus, você e Deus, lá no nosso canto de adoração, adorando, nos posicionando, nos humilhando diante dele e deixando que o nosso espírito o exalte com as palavras que saem de dentro de nós. Isso é uma adoração verdadeira. Isso é um estilo de vida de adorador. Então nós, como sacerdotes reais hoje, como sacerdócio de Cristo em nós hoje, nós temos essas funções. E essas funções de sacerdotes de Cristo ativa a unção sacerdotal que foi derramada sobre nós. Vós sois sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus. Vamos reinar com Cristo como sacerdotes em 1000 anos. Tudo isso já está estabelecido lá no céu, mas nós precisamos estabelecer isso na terra. Então a primeira função de um sacerdote de Cristo é a adoração. Adoração em intimidade.
Adoração diária. Todos os dias você tem que separar o seu tempo para adorar ao Senhor, ter uma intimidade com Ele, se dobrar diante de Deus e adorá-lo, deixar o seu espírito expressar uma palavra de exaltação ao Senhor. Isso é uma adoração. Nós precisamos ter tempos de oração, de adoração. Agora eu vou falar de algo que um sacerdote precisa fazer, uma função sacerdotal. Oração de adoração. Primeiro você se posiciona como sacerdote diante do Senhor e deixa que o teu espírito exalte a Ele. Depois você começa com o seu pensamento, com o teu coração, com a tua alma, a expressar palavras de oração, de adoração. Tu és maravilhoso, tu és santo, tu és digno de glória, de honra, de poder. Mas qual é a diferença da adoração do Espírito? É quando você dá ao Espírito Santo de Deus um tempo favorável, entrega, rende o teu espírito a Ele. Você deixa que o Espírito Santo extraia do teu espírito as palavras de exaltação. E depois você começa a orar em adoração. Função sacerdotal. Existia o santo lugar e o santíssimo lugar. Esses momentos nós estamos no santíssimo lugar. Nós adentramos no santíssimo lugar através do novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Hebreus 9:10. Você adentra como sacerdote. Ninguém que se for sacerdote tem direito de entrar na presença do Senhor pelo santo e único e vivo caminho que é o sangue de Jesus. Se você não for nascido de novo, se você não tiver uma vida com compromisso com Deus, você não adentra na presença, porque só entra na presença do santíssimo lugar quem é sacerdote de Cristo, sacerdócio real, quem é nação santa, povo exclusivo do Senhor. E depois nós começamos a ler a palavra de Deus. E quando nós estamos lendo a palavra de Deus, nós precisamos ler como sacerdotes. Os sacerdotes liam para se informar. Nós lemos para buscar as profundidades da palavra. Os sacerdotes, eles tinham que ter a Torá na ponta da língua. Nós precisamos conhecer a palavra de Deus para ter revelação da palavra. Existem coisas ocultas e escondidas na palavra de Deus que Ele revela aos seus sacerdotes. Essas revelações são profundas, porque elas são reveladas aos sacerdotes de Cristo. É coisa tremenda quando você começa a ler a palavra e se aprofundar nela, e as coisas espirituais elas começam a nascer e o poder de Deus começa a revelar, a mostrar para você coisas tremendas, impossíveis de você como alguém natural entender, mas como sacerdote de Deus, com a ativação sacerdotal na tua vida, você consegue enxergar e entender aquilo que o Espírito de Deus revela a você através das profundidades da palavra do Senhor. Esse direito é nosso como sacerdotes. Não é um direito apenas dos pastores, dos pregadores, dos apóstolos, nada disso. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você, a função sacerdotal em Cristo Jesus não está relacionada a posicionamento de ninguém, a cargo nenhum. Está relacionada a todos aqueles que são eleitos pelo Senhor, chamados pelo Senhor, amados pelo Senhor, que têm o domínio de Cristo. Todos que aceitam a Jesus como único e suficiente Salvador e tenha um nome escrito no livro da vida. Ser sacerdote de Deus hoje não significa você ter uma posição de autoridade. Não tem nada a ver com isso. Tem tudo a ver com aquilo que Cristo transformou você, elegeu você, chamou você, separou você para ser nele, através dele. E nele e através dele, liberada todas essas bênçãos sobre nós. Adoração, oração de adoração, leitura para a revelação profunda da palavra, purificação do coração,
Hoje, como sacerdotes do Senhor, nós não precisamos cumprir todo um ritual de purificação, lavar as mãos, trocar as vestes, usar o purim e o turim, colocar aquelas franjas, colocar aquelas túnicas, se purificar, passar incenso, nada disso. A purificação dos sacerdotes da nova aliança requeria tudo isso, um ritual de purificação. Hoje, o ritual de purificação meu e seu é limpar o nosso coração, através do pedido de perdão a Deus, através do arrependimento. Nos purificamos o nosso coração quando nós nos arrependemos diante do Senhor, quando nós pedimos perdão a Ele. Ei, amados, e ainda Deus é tão grande, poderoso e amoroso, que todo o perdão de Deus já foi liberado na cruz do Calvário. Mas como somos sacerdotes do Senhor, como somos eleitos por Ele, nós vamos até Ele, nós continuamos nos humilhando, pedindo perdão, reconhecendo nossas falhas. Isso é poderoso demais. Nós nem precisávamos mais fazer isso, amados. Os nossos pecados já estão perdoados até a eternidade. João diz isso. As cartas, João diz isso. Eu não sei se na primeira carta João, a segunda carta João diz isso. Todos os nossos pecados já são perdoados. E não é por isso que nós vamos pecar, mas se pecamos, nós temos um advogado chamado Jesus Cristo diante do Pai que está nos céus. Ou seja, todos os nossos pecados já estão perdoados, mas como sacerdotes do Senhor, porque temos a unção sacerdotal, porque temos esse poder sacerdotal, então nós nos humilhamos diante dele e continuamos pedindo perdão e nos arrependendo de ter pecado. E esse é um estilo de adoração. E esse é um posicionamento de sacerdote. E essa é uma função sacerdotal que precisamos exercer todos os dias. Purificação diária. Intercessão. Uma função sacrificial. Ou seja, o seu sacrifício vivo agora. Depois de você adorar, orar em adoração, purificar teu coração, buscar as revelações, então você vai estar diante do Senhor como sacerdote de Deus, entregando o sacrifício vivo, que é o culto racional. Culto racional não está ligado àquele ajuntamento na assembleia, não está relacionado àquela assembleia, aquele ajuntamento de pessoas lá na igreja, nos templos, não está relacionado a isso. Culto racional é uma entrega de um corpo vivo, de um sacrifício vivo, de um momento em que você está ali se entregando a Deus e entregando uma intercessão a favor de todos, a favor do próximo, a favor da sua vida, a favor da tua família. Você está ali guerreando uma guerra, você está ali adentrando na sala do trono, levando as necessidades de cada um de nós, de todos nós. Era o que os sacerdotes faziam. Eles faziam a expiação pelo pecado, mas eles intercediam pelo povo. Quando eles matavam aqueles animais e eles ofereciam o sangue, eles ofereciam a gordura, todo aquele ritual, depois eles adentravam na sala do trono de Deus, no santíssimo lugar, para interceder pelo povo. Nosso compromisso hoje com Deus, nosso ofício sacerdotal, nossas necessidades sacerdotais hoje, como sacerdotes de Cristo, nós temos essa função de entrar na presença de Deus para interceder pelo povo, uns pelos outros. E aí então a Bíblia se cumpre dizendo assim, que a oração do justo muito tem em seus efeitos. A oração do justo muito tem em seus efeitos. Por quê? Porque como sacerdotes do Senhor, como nação santa,
como povo exclusivo de Deus, escolhido, separado, de uma linhagem de sacerdotes reais, de uma linhagem, de uma genética de Cristo como rei, como soberano, debaixo de um governo exclusivo dele. Nós adentramos na presença do Senhor como intercessores, como sacerdotes, levando a vida de muitos em oração, em petição, como sacrifício vivo diante de Deus. Apresentamos um culto racional, um culto com o direito, e esse culto não está relacionado com a liturgia da igreja, está relacionado com o estilo de vida sacerdotal que temos diante do Senhor. Está relacionado com a forma com que nós adentramos, ativando a unção sacerdotal que está sobre nós e intercedendo pelos nossos irmãos. Hoje, eu quero convidar você a adentrar na presença de Deus, intercedendo por todos esses pedidos de oração, intercedendo por todas essas pessoas, intercedendo pela sua família. Não faça uma intercessão egoísta, não faça uma intercessão só por suas causas. Aliás, deixe as suas causas para que outros interceda pela causas de outros. Eu acho tão lindo quando a Bíblia fala que Jó teve toda a sua vida mudada quando intercedia pelos seus amigos. Eu fico imaginando como Deus, ele chega num lugar na vida de Jó, num momento na vida de Jó, como ele espera Jó se posicionar como um sacerdote do Senhor, para interceder pela vida dos amigos dele, para que então Deus mude todo o seu cativeiro. Quem sabe hoje, o Espírito Santo de Deus está te chamando como sacerdote do Senhor para interceder pela vida de outros, e através desse momento, Deus mudar totalmente o cativeiro da sua vida. Eu espero em Deus que você adentre comigo na presença do Altíssimo, no santíssimo lugar, como sacerdote real, como nação santa, como povo exclusivo de Deus, para interceder por outras vidas, para interceder por outras pessoas, para que então o Senhor nos encontre neste lugar como sacerdotes de Deus, intercedendo pela vida de muitos. Eu gostaria que você começasse a colocar aí seu pedido de oração, que você colocasse aí todas as necessidades, as pessoas que você tem no teu coração hoje. Você vai começar a entregar para outros, nós vamos começar a orar, nós vamos começar a buscar a presença do Espírito Santo. E aí eu creio que Deus, ele irá do céu, ele aqui mesmo do Espírito Santo de Deus olhando para nós como sacerdotes, ele irá anotar esses pedidos de oração, e eu creio que nossas lives de segunda-feira voltará com poder maior, com autoridade máxima de Espírito de Deus, voltará com respostas, voltará com saídas, voltará com portas abertas, voltará com cura, com libertação, e muitos de nós seremos, para a glória de Deus, testemunhos vivos do Senhor. Como eu já te disse, eu nunca desejei fazer uma live para me aparecer ou para virar alguém conhecido. Pelo contrário, eu quero estar aqui nessa sala de vídeo com você, como sacerdote do Senhor, para que a gente juntas possa entrar na presença de Deus e irmos como sacerdotes, ativando a nossa unção sacerdotal a partir de agora. Em nome de Jesus, atue, em nome de Jesus, ative a sua unção sacerdotal. Pede ao Espírito Santo. Comece a colocar o seu pedido de oração aí. A minha filha Leninha está aí com a sala de vídeo aberta na Livres Adoradores. Você que está aqui na minha página também, na minha sala de vídeo, deixa seus pedidos aí. Nós vamos anotar tudo, e aqueles que não forem mencionados agora, mas nós vamos apresentar ao Senhor. Também depois eu vou estar lendo um por um para apresentar a Deus sua vida, sua família, suas causas. E um pelos outros, vamos orar, irmãos. Olha lá. Vê se você tem acesso a essa página, a página da Livres Adoradores. Anota o pedido de oração do seu irmão. Vamos adentrar na presença de Deus como sacerdotes do Senhor. Isso fará uma diferença muito grande na nossa vida. Sabe o que está acontecendo aqui? Eu e você estamos nos posicionando
como sacerdotes do Senhor, como nação santa, como povo exclusivo de Deus. Hoje, eu tenho uma necessidade muito grande e peço que todos estejam orando comigo pela vida da minha irmã Selma, minha ovelha Selma. Ela foi a primeira ovelha que aceitou Jesus no meu ministério. Eu tinha outras que caminhavam comigo, mas já eram cristãs. A primeira a se converter debaixo do meu pastoreio foi a irmã Selma. E ela foi hoje acometida de um mal súbito, está no hospital, não sei a resposta ainda, após a live vou procurar saber, mas pelo que o médico entendeu de primeira instância, é que ela poderia estar com um possível início de um AVC. Mas nós já cancelamos isso em nome do Senhor Jesus. Nós já acreditamos que o Espírito de Deus alinhará toda esta intercessão de sacerdotes e voltará todo esse poder, toda essa bênção, toda essa graça sobre a vida da Selma, e ela será curada, restaurada, restabelecida em nome de Jesus. Assim como existem muitas de vocês, família, que estão sendo colocadas aí como pedido de oração, ministérios. Eu quero orar por pastores, eu quero orar por igrejas, eu quero orar por irmãos, eu quero orar pela tua família, eu quero orar pela tua causa, eu quero orar pelo teu coração, eu quero orar pelas suas emoções, eu quero orar pelo seu físico, eu quero orar por muitas coisas hoje, para que Deus, como sacerdotes, ouça as nossas orações, porque a oração do sacerdote diante do Senhor tem efeito tremendo. Entre comigo agora, na presença do Senhor como sacerdote, em nome de Jesus. Se você não entende isso, amados, coloca a mão no teu coração. Eu quero pedir a Deus, e você vai concordar com isso, para que o Espírito de Deus comece agora a ativar a unção sacerdotal, a genética sacerdotal de Cristo em nós. Em nome de Jesus, essa primeira oração que eu faço é pedindo que o Espírito Santo de Deus te toque de uma maneira tão poderosa que essa unção sacerdotal sobre a tua vida seja ativada agora. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus eu te peço agora que todo este povo que está aqui comigo alinhado, ligado, ajustado, conectado sobre esta palavra, que nesse momento, Deus, aqueles Espíritos Santos de Deus que não tinham ativados as suas unções e nem a sua genética sacerdotal em Cristo Jesus, que seja agora ativada esse poder. A tua palavra diz que nós somos uma nação santa, a tua palavra diz que nós somos um povo exclusivo do Senhor. O seu governo é exclusivo sobre nós, só o Senhor nos governa. Então, em nome de Jesus, sobre este governo agora, libera, Senhor Jesus, e ativa a nossa unção, a nossa genética sacerdotal, a nossa genética sacerdotal e real em Cristo Jesus, através de Cristo Jesus, para que como sacerdotes do Senhor nós adentramos na sala do Santíssimo Lugar, pelo novo e vivo caminho que é o teu sangue, e possamos, Pai, nos colocar diante de ti, Jesus, como intercessores de muitos. Pai, nós começamos agora, pela fé, pela confiança e a certeza que temos, a colocar a vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui conectado. Teu Espírito, Senhor, é muito mais sábio. O teu Espírito é a excelência da sabedoria, a excelência do conhecimento. O teu Espírito é a excelência, Senhor Deus, de todas as coisas, da onipotência, da onisciência, da onipresença. Senhor, o teu Espírito da terra, meu Pai, ele é a excelência da onisciência, da onipresença, Senhor. Por isso, Deus, ele é poderoso para visitar cada coração, cada pedido de oração agora, cada necessidade de filhos, de filhas agora. Nós estamos na sala do Santíssimo Lugar, adentrando através do novo e vivo caminho e apresentando a Ti cada necessidade, cada pedido de oração. Visita agora, Senhor,
essas pessoas que estão, Senhor Jesus, em calamidade de saúde, meu Pai, que só o Senhor pode mudar o quadro. Visita agora, Senhor Jesus, a vida, meu Pai, de cada pessoa, Senhor Deus, que está sendo acometida, meu Pai, das emoções, Senhor Deus, travada com as emoções, amarradas nas emoções, meu Pai. Essas pessoas, Espírito Santo de Deus, que tem as suas emoções cativas, ó Pai, libera agora, porque o Senhor, Deus, tem a exclusividade, o domínio sobre nós. O Senhor domina as nossas emoções, domina agora, Senhor. Toma, Senhor, as rédeas das nossas emoções agora, das emoções das suas filhas, dos teus filhos. Espírito Santo de Deus, vem com o teu poder libertador, liberta agora, Senhor Deus, vidas, parentes, ó Pai, genéticas, Senhor Jesus, também, ó Pai, que estão escravizadas. Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus, toda genética escravizada, Senhor Jesus, na incredulidade, quebra agora, Senhor, quebra agora, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Se existir familiares, se existir, Senhor Jesus, famílias, ó Pai, gerações que estão escravizadas na idolatria, que estão escravizadas, Senhor, na incredulidade, quebra agora, Senhor Jesus, através do nosso sacerdócio real, como nação exclusiva do Senhor, quebra agora, meu Deus, e traga, Senhor Jesus, uma genética nova sobre a vida dessas pessoas, traga a tua genética sobre a vida dessas pessoas, Senhor, que elas sejam separadas, que elas sejam escolhidas por Ti, para serem sacerdotes do Senhor também. Meu Pai, nós colocamos vidas diante de Ti para ser, Senhor Deus, Pai, avivadas pelo Teu poder, mulheres e homens enfraquecidos na fé, não estavam, Senhor, como sacerdotes diante do Senhor, que não tinha ativação sacerdotal diante do Senhor, que sejam agora, Senhor, fortalecidas, que sejam agora, Senhor Jesus, ativadas, para que a fé sacerdotal, meu Pai, seja, Senhor, multiplicada sobre a vida de cada uma delas, que elas possam viver experiências tremendas com o Senhor. Espírito de Deus, em nome de Jesus, se cada uma de nós, e nós que estamos aqui, cada um de nós que estamos aqui, Senhor, não temos praticado, meu Pai, as funções sacerdotais, nos perdoe agora, Deus, nos perdoe agora pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de sabedoria e de conhecimento, mas nos traga, Senhor, alinhados nessa visão sacerdotal, nessa unção sacerdotal, nessa genética sacerdotal do Senhor, como diz a Tua palavra, Espírito Santo, que nós possamos, meu Pai, como povo eleito, como sacerdócio real, como nação santa, viver, Senhor Jesus, tudo aquilo, meu Pai, que é nosso direito, e os nossos direitos são espirituais, de ver pessoas curadas, de ver pessoas libertas, de ver pessoas tratadas através da oração. Senhor, o que mais desejamos é respostas às nossas orações como sacerdotes de Deus. Por isso, Espírito Santo, libera a cura, libera a libertação, libera a salvação, libera, Senhor Jesus, autoridade, libera alinhamento agora, libera santidade, purificação, libera perdão, libera tudo que o céu, que o reino do Senhor tem para nos entregar. Libera agora sobre as nossas vidas, que nós possamos sair hoje, Senhor, cheios do Teu Shekinah, da Tua glória, da Tua unção, do Teu poder. Senhor, que nós possamos falar em línguas, esses que são batizados em línguas, falar em línguas para edificar o Espírito. Pai, que a partir desse momento agora, esta unção sacerdotal, Senhor, ativada, nós possamos ter as nossas funções alinhadas diariamente, intercedendo uns pelos outros, orando uns pelos outros, Senhor, adorando ao Senhor, dando a Ti as nossas orações de adoração, buscando as Suas revelações, Pai, e nos purificando a cada dia o nosso coração. Espírito de Deus, eu coloco todo esse povo, essa multidão em Tua presença, os que estão aqui e os que estão relacionados, meu Pai, no pedido de oração. Espírito de Deus, toma para Ti, porque Tu és onisciente, onipotente e onipresente, conhecedor de cada coração, de cada sentimento, de cada oração. Pai, nós confiamos em Ti, Senhor, não apenas como simples
não apenas como nosso Pai, mas nós confiamos a Ti como nosso sumo sacerdote, como nosso Rei. Nós confiamos em Ti, Senhor, como verdadeiramente o governo exclusivo sobre a nossa vida. Nós saímos daqui agora, Pai, com esta certeza, Senhor, que só o Senhor governa, lidera e está sobre nós como sumo sacerdote sobre as nossas vidas, mas também saímos daqui como sacerdotes do Senhor para exercer a função sacerdotal e recebermos as Tuas bênçãos em nome de Jesus. Cremos no poder da oração. Ligamos na terra para ser ligado no céu. Muito obrigado, Espírito Santo, pela vida de cada irmão, de cada irmã que está aqui comigo, que está aqui, Senhor Deus, nessa live, não apenas como presença, mas em espírito, mas em verdade, mas em poder de adoração, de aceitação da Tua palavra. Obrigado, Jesus, que cada lar seja visitado pelo Senhor hoje, Deus. Assim, Senhor, como o sol nasce, assim como desce a chuva, assim como o ar que nós respiramos, Pai, eu te peço, entra na casa de cada um, entra no lar de cada um, visita a nossa irmã Selma naquele hospital, tira ela de lá, Senhor Jesus, visita cada familiar, cada pessoa que foi relacionada. Senhor, nós acreditamos que no Teu coração existe espaço para abraçar cada um de nós. Oramos assim, Senhor, na autoridade deste governo maior, em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus. Amém. Graças a Deus. Amados, você que está aqui comigo, não esqueça de deixar o teu nome, não esqueça de deixar o seu pedido de oração. Logo que terminar, eu vou fazer essa relação, vou continuar orando, mas peço que você ore também. Não assista a essa live e espera a próxima live para você fazer uma intercessão. Continue intercedendo por essas pessoas, pela sua vida, pelas pessoas que você relacionou aqui. Vamos continuar numa batalha constante de oração, porque como sacerdotes do Senhor, Deus nos dará grandes respostas. E tudo o que acontecer aqui será para a honra e glória e louvor do nome do nosso Deus. Que você seja um testemunho da glória do Senhor. Que Deus te abençoe. Que segunda-feira que vem nós possamos estar aqui, firmados em Cristo, abraçados pelo Senhor, de pé, cheios de fé, de paz, de alegria e de felicidade. Amo vocês em Cristo Jesus. Você que ainda não fez a sua inscrição lá no meu canal, lá, Pensamento da Mente Cristã, vai lá, esse vídeo vai estar lá, você pode clicar no link, e você pode mandar para outras pessoas, para que elas também sejam abençoadas, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que toda sorte de bênçãos espirituais seja sobre a sua casa, seja sobre a sua família. Ore por mim, ore pela minha família, ore pelos meus filhos, ore pelo meu esposo. Nós carecemos muito de oração. Somos uma família sacerdotal também, mas um sacerdócio de Cristo em nós, um sacerdócio único, não como autoridades, mas um sacerdócio único. Fazemos parte da mesma família que você faz parte. Que Deus te abençoe e que as suas orações cheguem aos céus e que o reino de Deus se mova a seu favor, a favor da sua vida, da sua casa, da sua família. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Muito obrigado por estar aqui comigo para a glória de Deus. Fique na paz.